Ele vai falar com você através dos cânticos, através da palavra. Eu sei que você não vai sair daqui, talvez da forma em que entrou. Talvez você veio triste, você veio preocupado, mas o Senhor Jesus, Ele quer que você venha colocar o seu fardo nas mãos dele nessa noite. Eu te convido, você pode começar a levantar as suas mãos nessa noite? Você pode abrir a sua boca e invocá-lo? Nós não somos marionete, eu não estou aqui para falar o que você tem que fazer. Você é livre para adorar, você é livre para exaltar ao Deus que é santo, aquele que vive e reina e que está nesse lugar nessa noite. O Pai quer falar com você, mas na medida que você abrir o seu coração, abrir a sua boca, começar a exaltar, dizer para Ele: Deus, não deixe o meu orgulho me impedir de falar contigo, de adorar ao Senhor. Não deixe o meu orgulho me tirar, me afastar da tua presença, me tirar aquela essência do lugar secreto, do lugar da adoração. Nessa noite você pode voltar a Ele, voltar a essa adoração. O Pai busca verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Ele está aí na sua frente. Então o que você vai dar para Ele nessa noite? Você pode dizer assim comigo, ó. Diga, igreja. Você pode dizer Quero ouvir a igreja nessa noite. Vamos lá, igreja. Se ganha e de graça o recebe. De graça o recebe. Então diga: eu quero conhecer Jesus. Joga lá pro alto e diga assim: eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Levante suas mãos, igreja. É para o céu, não é para mim. É para o céu. É lá para cima que
você vai jogar e vai dizer assim: meu amado é o mais. Olha que adoração profunda. Você pode sentir o que você está cantando? Então diga mais uma vez: meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Que se abram os céus, que teu reino vem. Nossa fé está no nosso você pode Deus. dizer: Que se abram os vem céus, abrir os céus nessa noite, que teu Deus. reino Venha vem. descer o teu reino Nossa sobre a tua fé igreja, Senhor. está no nosso A nossa fé está no Senhor, então diga. Que se abram os céus fechados, se abre teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abrem, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Yeshua, Yeshua, diga. Tu és o nosso Alfa, Alfa e Ômega, início e fim, início, meio e fim. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus, o Deus que está presente nesse lugar. O Deus que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que te fortalece. Todas as coisas acontecem por meio dele, por permissão dele, no tempo dele. E as promessas do Pai jamais se frustrarão nas nossas vidas. A partir de quando começarmos a adorá-lo, independente das circunstâncias,
independente do que eu passo, independente de porta fechada, independente de porta aberta, eu vou adorá-lo. Eu vou dizer que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, és o Alfa e Ômega, início e
Pode se assentar. Pode se assentar. Muito bom. Meus irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Para mim é um prazer enorme estar aqui cultuando a Deus com vocês nessa noite, no culto da palavra. A casa do Senhor é o melhor lugar para se estar. Aqui a nossa fé é renovada, as nossas esperanças renascem. E que honra é estar aqui hoje, sabendo que nós fazemos parte de um povo que vai morar no céu. Se a trombeta soar agora, nós seremos arrebatados para ficar com o Senhor. Isso é um privilégio enorme. Deixa eu passar a agenda da igreja rapidinho. Amanhã às 17 horas nós temos o culto dos adolescentes. Incentiva teu filho para participar desde novinho. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar, para que mais velho, se ela se desviar, ela vai voltar, tá? E o culto de jovens às 19h30 está uma bênção. E domingo nós temos 2 cultos, de 9 às 10 e 19 às 20. Domingo vai ser ceia. Talvez você fale: pastor, mas eu não sei, eu vou ficar em casa. Não, senhor, vai ter o culto normal, o culto da família, louvor, uma palavra e a ceia no final. Até por causa da pandemia, vai ser uma ceia mais rápida. Então, mesmo que você não sei, que isso é particular, isso é você e Deus, participa do culto aqui conosco, para a gente adorar o nome do Senhor. Vou fazer um pedido para os que são de casa, para os membros aqui. Domingo passado a gente passou um aperto, no culto à noite, deu muita gente, e nós fizemos o grupo para quem vai participar do culto, para a gente ter uma média, quantas pessoas vão vir. E os irmãos que são de casa, que têm acesso aos grupos, se você puder vir de manhã, mas aí você vai ter que controlar no grupo também, porque à noite vem muito visitante, e o visitante às vezes não tem acesso ao grupo da igreja, né? Então, se os irmãos de casa puderem vir de manhã, vai ser ok. Mas você olha lá também, vamos supor que de manhã já tem 200 pessoas, aí você vem à noite, tá bom? Fica atento no grupo para a gente fazer um equilíbrio, para não dar superlotação como deu à noite. O dia de ceia também, os irmãos que puderem e quiserem contribuir com uma oferta voluntária de R$10 em prol do pagamento do lote, tá? A gente entrega também no dia da ceia. Nós vamos adorar o Senhor agora com os dízimos e com as ofertas. Eu quero convidar o presbítero Fernando. Vem cá, presbítero, ora para a gente, consagra os dízimos e as ofertas. Logo após a oração do presbítero, você que vai dizimar e ofertar, os irmãos vão passar com a salva aí perto de você. Vamos orar. Amém. Senhor de graça e misericórdias, nós colocamos diante do Senhor os dizimistas, os ofertantes da tua casa. Que o Senhor venha abrir as janelas do céu, Senhor, que o Senhor venha prover para aqueles que têm, também para aqueles que não têm. Nós colocamos diante do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigado, presbítero. Vamos adorar o nome do Senhor. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável és. Nada é como tu, bendito Deus. Grande a tua
capítulo 15. Meus irmãos, eu continuo batendo na tecla só para você lembrar. Nós estamos vivendo um período que a nossa geração nunca viveu. Esse período de pandemia, todo mundo com máscara. Até nós pastores, essa geração nossa de pastores nunca viveu isso. E nós estamos mantendo apenas o padrão dos cultos. A gente não está fazendo nenhum culto extra. Mês de junho, eu sempre faço evento para casais. Esse mês eu nem vou fazer, esse ano, para evitar o excesso de contato, né? Mas eu vou pedir para os irmãos não deixarem de congregar. É natural a gente acomodar. Vou ficar em casa vendo o culto pela internet. Nada substitui a tua presença aqui. Eu vou vir à igreja só aos domingos. Nada disso. Em Daniel capítulo 6, tem a história onde Daniel já não é mais um garoto. Ele ali devia ter em média de uns 70, 80 anos. Mas era um homem, espiritualmente falando, um homem era fera. E aconteceu um decreto, onde durante 30 dias ninguém poderia buscar a Deus. Se eu sou Daniel, eu poderia pensar assim: 30 dias? 30 dias passa num tapa. Só que quando o decreto chegou na mão dele, ele falou: o quê? 30 dias sem buscar Deus? Nunca. E olha que o decreto estava assinado, foi o rei que assinou. Mas nem tudo que o rei assina aqui na terra é aprovado lá em cima. Por isso que a Bíblia diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens, né? Pastor, até que ponto eu tenho que obedecer às autoridades? Até o momento que o decreto não fira a palavra de Deus. Agora, por que Daniel não quis ficar 30 dias sem orar? Porque Daniel, gente, ele era um homem como eu e você. A carne dele pecaminosa. Não existe super-homem no meio cristão. Todos nós somos falhos e pecadores. A diferença, quanto mais perto de Deus a gente estiver, mais forte a gente fica. Se Daniel ficasse 30 dias sem orar, na primeira semana sem orar, ninguém perceberia, só ele. Na segunda semana, a sua família perceberia. Na terceira semana, todos perceberiam. E na quarta semana, que equivale aos 30 dias, Daniel já estava no pó. Agora, se Daniel, que é Daniel, não quis ficar 30 dias, imagine eu e você. Eu vi cristãos que nessa pandemia, irmãos, sumiram, esfriaram. Então é momento de nós vigiarmos, porque esse vírus aí, ninguém está desfazendo dele. A gente sabe que é sério, tem pessoas morrendo com isso. Então a gente vai fazer a nossa parte: máscara, álcool em gel, distanciamento de cadeiras, nada de aglomeração, né? Mas também buscando a Deus, porque a gente sabe que o nosso socorro vem do Senhor, e Deus está no controle da situação. O Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita, Ele te protegerá, Ele te guardará de todo mal. Então a gente faz a nossa parte e fazemos também a nossa parte com Deus, tá bom? Então participa conosco dos cultos, não deixe de congregar. Eu quero ler com você Evangelho de Lucas, capítulo 15. É a palavra que eu comecei semana passada. Só vou fazer uma introdução que eu fiz semana passada e já vou cair no tópico de hoje, tá? Vamos ler. Ora, chegavam-se a ele, a Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus, os escribas, murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E então lhe propôs essa parábola: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando-a, coloca nos seus ombros e cheio de júbilo, e chegando a casa,
reúne os amigos e vizinhos e lhe diz: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos assim que haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia, não varre a casa e, buscando com diligência até encontrá-la, e achando-a, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu havia perdido. E assim digo-vos, a alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me tocam. E repartiu, pois, os seus haveres. Eu vou parar aqui, porque hoje eu não vou pregar sobre o filho pródigo. Vou pregar sobre as 2 primeiras parábolas, tá bom? Vamos orar? Mão no coração. Senhor, essa é a tua palavra. Ela é santa, ela é poderosa. Ela nos consola, nos confronta e nos corrige. Estamos aqui, Senhor, para te adorar. E agora nós vamos ouvir a tua voz. Usa-me nessa noite, Senhor, por graça, por misericórdia e bondade. E desde já nós devolvemos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Esse texto que eu li, ele fala de 3 parábolas que Jesus conta. 3 coisas que se perderam e 3 coisas que foram encontradas. E só a nível de curiosidade, as 3 parábolas falam de casa. A ovelha se perdeu fora da casa, a moeda dentro da casa, e o filho perdeu para fora de casa. A intensidade das perdas: a perda da ovelha simboliza 1%, porque eram 100 ovelhas, uma se perdeu. A moeda simboliza 10%, 10 moedas e uma se perderam. E o filho já representa 50%. Repara que só foi aumentando as perdas. A diferença dos que foram perdidos: a ovelha é um ser irracional, é um animal. A moeda é um ser inanimado. E o filho já é alguém que pensa. Como que aconteceram as perdas? A ovelha se perdeu, a moeda foi perdida por alguém, e o filho quis se perder. Até as perdas foram diferentes. Outra coisa, Jesus, ao contar essa parábola, ele alcançou todas as classes. Por quê? Ele usou a figura de um homem trabalhador, que é um pastor. Ele alcançou o homem do campo. Ao falar da mulher, ele alcançou as donas de casa. E a última parábola, ele fala de família. Então ninguém ficou sem entender o que Jesus falou. E essa parábola aqui, o príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, ele diz que a gente não pode pregar essas parábolas separadas, porque uma completa a outra. E é sobre isso que eu quero falar nesse estudo. Mas, já que o texto fala de coisas perdidas, o que é estar perdido? Estar perdido significa você estar fora do seu lugar de origem, um lugar onde você não se encaixa, fora do lugar de produção. Uma pessoa perdida, ela não produz, ela não rende tudo que poderia render. Significa também ser desvalorizado. Algo que está perdido não tem valor. Algo que está perdido, ninguém reconhece ele. E quarto e último, estar perdido significa estar próximo do fim e da destruição. Quem de nós aqui nunca se perdeu? Quem de nós aqui nunca saiu da rota de vez em quando? Quem de nós aqui de vez em quando não se viu perdido, sem saber para onde ir, sem saber que decisão tomar, sem saber o que fazer? Mas o que eu gosto é que no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, diz assim: que o Filho do Homem, que é Jesus, ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido.
Nós nos perdemos, mas Jesus nos acha. A gente erra, mas Jesus nos levanta. A gente cai, mas Jesus nos põe de pé mais uma vez. Estar perdido não significa ser o fim, significa que agora você está na rota de Deus e Ele vai te encontrar. Se você chegou aqui perdido, saiba que Jesus está de olho em você. Tá? Ó, desde o Éden, o homem se perde. E quem está perdido não encontra o caminho. O evangelho é Deus em busca do homem. Porque uma pessoa perdida não se encontra. E aí o Senhor vem até nós. Por isso que a gente não pode falar assim: ah, eu aceitei Jesus. Não é você que aceitou Jesus, foi Ele que te aceitou. Ah, eu encontrei Jesus. Ninguém encontrou Jesus, foi Ele que nos encontrou. É a gente que estava perdido. Por que eu estou fazendo essa introdução? Para quando você se perder, porque você vai se perder. Eu falo que eu, como pastor, eu nunca passei a imagem de super-homem aqui, porque eu não sou. De vez em quando a gente se perde. E quando eu falo perder, eu não estou falando nem pecado não. Tem hora que você não está em pecado, mas você está perdido. Você está fora do propósito. Eu escutei uma frase semana passada do pastor Luiz Hermínio, que para você estar desviado, não basta estar fora da igreja, só estar fora do seu propósito. Então quando você se perder, o que você faz? Respira, não faz bobagem, não sai da igreja, não tome decisões precipitadas. Quando você está perdido, pare, respire fundo, ore, e pode ter certeza que o Senhor vai te alcançar. Levanta a mão direita. Se chegou alguém aqui hoje perdido, fora do propósito, você sabe que não está vivendo aquilo que Deus sonhou para você, mas em nome de Jesus eu quero profetizar que nessa noite o Senhor vai te encontrar, o Senhor vai te achar, o Senhor vai te trazer de volta, porque Ele é Deus que tem cuidado de nós. Assim diz o Senhor. Dê uma forte salva de palmas ao nosso Deus. Então agora eu já vou para a segunda parte da mensagem. Eu não posso falar nada do que eu falei semana passada, por causa do tempo. Eu quero falar hoje por que o Senhor usou essas 3 parábolas. Olha para mim agora e nem pisca. Por que primeiro foi a ovelha, depois a moeda e depois o filho? Por que primeiro foi um pastor, foi uma mulher e depois um pai? E por que primeiro foi fora da casa, depois dentro da casa e depois o filho que saiu de casa? Então raciocina comigo. A primeira parábola que Jesus conta é da ovelha que estava perdida. Por que a Bíblia usa a ovelha? Porque a ovelha, gente, é um dos bichos mais simples que existe. A ovelha é um bicho bobo, enxerga mal, escuta mal. A ovelha não tem senso de direção. A ovelha, ela é tão sonsa que se você colocar uma água corrente, é perigoso ela se afogar. A ovelha, se você colocar ela num pasto verde aqui, ó, se acabar o pasto verde, pode ter um outro pasto ali pertinho, ela não consegue ir até lá. A ovelha, ela não sabe fazer mal a ninguém, é um bicho inofensivo. E por diversas vezes na Bíblia, o Senhor nos compara como ovelha, e é verdade. Porque nós somos fracos, nós somos falhos, a gente enxerga mal, a gente não sabe tomar decisão, a gente não sabe guiar a nossa vida. Nós sem Deus, nós não somos nada. Por isso que o Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor. Porque se Ele não for seu pastor, você está roubado. Então, ao comparar com a ovelha, o Senhor está dizendo: vocês são falhos. E nós estávamos fora da casa. Ninguém aqui nasceu dentro de uma igreja, entre aspas.
Você pode ter nascido num lar cristão, mas isso não significa que você já nasceu crente. E ao explicar a parábola do pastor, significa que o Senhor nos encontrou perdido. Aquela ovelha, quando se perdeu, gente, por que o pastor foi atrás dela? Ele precisava dela? Ele tinha mais 99. Uma ovelha para ele não simbolizava nada. Ele foi atrás dela porque o pastor sabia que longe dele a ovelha não duraria um dia. Sabe por que nós temos que amar Jesus de todo o nosso coração? Porque Ele é o bom pastor. Ele foi atrás de nós lá fora, não porque Ele precisava de nós, mas porque Ele se compadeceu de nós. Ele nos perdoou, Ele nos salvou, Ele perdoou o nosso pecado, Ele nos trouxe para cá, Ele nos amou de uma maneira sem igual. Segundo, o pastor, para encontrar aquela ovelha, ele encarou o deserto, subiu montanha, certamente se feriu, ficou cansado. O que o Senhor fez por nós, irmãos, ninguém faria. Que amor é esse, como diz aquela canção, que amor é esse que nos constrange? Os deuses por aí, os falsos deuses, os deuses com letra minúscula, eles pedem a sua vida, eles pedem o sangue. Vai na macumba, os falsos deuses lá que são capetas, eles querem que você beba sangue, eles querem que você dê sangue. O nosso Deus, Ele não pede o seu sangue, Ele deu o sangue dele por nós, Ele deu a sua vida, Ele morreu naquela cruz por mim e por você. O sacrifício de Jesus, irmãos, é algo que a gente tem que valorizar para o resto da vida. O fato de nós estarmos aqui significa que Jesus pagou um alto preço. A graça é de graça, mas não foi de graça, porque o Senhor pagou um preço caro. Por isso que nós temos que agradecer a Deus pelo resto da vida. Que amor é esse que nos constrange? Outra coisa que esse pastor fez, ele foi até a ovelha, irmãos, e aqui tem um verbo lindo: até que a encontrasse. Eu gosto desse verbo. Isso quer dizer o quê? Que ele foi procurando, ele foi procurando, ele foi procurando, e foi procurando, foi, e não parou enquanto ele não te achou. Por que isso é lindo? Eu falo por mim, gente. Antes de eu me converter de verdade, eu demorei uns 2 anos. Aquele processo que vem para a igreja, aí volta a beber, e volta para a festa. Aí você vem para a igreja, levanta a mão, agora eu vou ser fiel. Aí você cai de novo. Olha, por que Jesus é lindo? Porque Ele não desistiu de mim, de você. Às vezes como pastor eu falho, às vezes o irmão desanima, eu como homem, eu sou tentado a abrir mão dele. Mas Jesus não faz isso. Olha a paciência que Deus teve com você até hoje. Olha como que Jesus te esperou. Em João capítulo 4, diz que Jesus chegou à beira de um poço, e Ele se assentou cansado. Por que ele se esperou cansado? Porque ele estava cansado mesmo, mas ele sentou ali só para esperar a mulher samaritana chegar. Olha, querido, você não sabia, mas Jesus estava sentado te esperando. Jesus estava te esperando faz tempo. Ele não desistiu de você. E outra, Ele não me amou porque agora eu sou pastor, não. Ele me amou quando eu estava lá no mundo. Ele me amou quando ninguém mais me amava. Ele teve paciência comigo quando ninguém mais teve. E eu sei que Deus está falando com alguém aqui. O Senhor te encontrou, o Senhor te achou. Ele teve paciência com você. Por isso que você tem que servi-lo
para o resto da sua vida. Outra coisa que esse pastor fez pela ovelha, quando a encontrou, ela estava cansada, machucada, ferida. Sabe o que o pastor fez? Oh, vem cá, minha filha. Colocou ela aqui, ó. A patinha da frente ficou aqui, a patinha da trás ficou aqui, e ele foi levando ela. Ah, isso também é maravilhoso. Quantas vezes você não conseguia andar? Quantas vezes você não conseguia nem dar um passo para frente, mas Jesus te carregava nas costas. Que amor extraordinário. Por que que o pastor a levou nas costas? Porque as pernas das ovelhas, daquela ovelha, só a levou para o caminho errado. E tem hora que você tem que parar de andar com as suas pernas e deixar as pernas do pastor te guiar. Tem gente aqui querendo andar com as suas próprias pernas. Será que você não percebeu que enquanto você anda, você só faz bobagem? Se você olhar para trás, você vai ver que o Senhor te levou muitas vezes nas costas. Mas será que ela não foi pesada? Não. Porque quando se ama, não tem fardo. Quando é amor, a ovelha fica leve. E a última coisa, para eu chegar logo, por que que o pastor a levou para casa? Pela lógica, não era para levá-la para onde as 99 estavam? Por que que o pastor a leva para casa? Escute isso aqui, por favor. Aquela ovelha estava ferida e ela precisava de tratamento, ela precisava de amor, ela precisava de cuidado. Sabe por que que o Senhor te trouxe para cá, para a casa dele? Porque você precisa de amor, você precisa de cuidado. A igreja não é perfeita, mas aqui ainda continua sendo o hospital de Jesus. A igreja é lugar de cura. A igreja é lugar de perdão. E só a nível de conhecimento. Escute isso aqui. Isso é curiosidade de ovelha. Aquela ovelha certamente estava sangrando. Se o pastor a levasse para junto das outras ovelhas, a ovelha tem uma curiosidade. Se uma ovelha sangrar aqui, a ovelha não passa nem perto. A gente tem que aprender com isso, a não pisar no sangue onde outra ovelha sangrou. Porque o evangelho de hoje, quando tem alguém sangrando, a gente quer pisar mais, a gente quer ferir mais. Não é assim não, querido. Se o irmão está sangrando, eu não tenho que aumentar a sangria, eu não tenho que aumentar a ferida. Se o irmão está sangrando, eu tenho que ser a cura, eu tenho que ser o alívio, eu tenho que ser aquele que passa o bálsamo, e não aquele que afere mais. E agora, eu já passo para a segunda parábola. Mas que você, ao olhar para esse pastor, que você seja grato a Deus pelo resto da sua vida. Porque o que Jesus fez por nós, ninguém faria. Nós estamos assentados aqui hoje na casa do pastor, na casa daquele que nos salvou. Não é porque a gente merece, não. É porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu estava lendo uma biografia do Billy Graham, considerado um dos maiores pregadores. E um dia Deus confiou a ele uma tarefa grande, e ele foi orar. Aí na oração dele ele falou assim: Senhor, muito obrigado por essa responsabilidade. Ele começou a se engrandecer perante Deus. Aí Deus falou assim: Billy Graham, você foi a minha última opção. Se eu tivesse do lado do Billy Graham, ia falar assim: podia ter dormido sem essa. Porque ninguém pode chegar perante Deus e falar: oh Senhor, eu não mereci. Lá fora tem pessoas, humanamente falando, muito melhores que nós,
mais capacitadas que nós. Sabe por que nós estamos aqui? É porque Deus é bom. Agora não me pergunte como que Ele fez isso. Eu só sei que nós somos privilegiados de estarmos aqui, porque nós somos feitos e criados para louvor e glória do nome do Senhor. Será que você pode 30 segundinhos só levantar sua mão e adorar a Deus, agradecer a Deus por Ele ter cuidado de você, por Ele ter te escolhido, por Ele ter te salvado, por Ele ter te encontrado? Onde nós estaríamos agora se Ele não tivesse nos achado, irmãos? Onde nós estaríamos agora? Certamente muitos aqui estariam mortos, muitos de nós aqui estariam sem família, muitos aqui já estariam perdidos. Se nós estamos na casa do Senhor, é porque Ele nos achou, Ele nos encontrou, e nós devolvemos a Ele a honra, a glória e o louvor. Dê uma forte salva de palmas ao nosso Deus. Mas deixa eu agora correr para a segunda parábola. A ovelha estava fora da casa. E vamos olhar agora para dentro da casa. Agora vai mudar até a figura. Agora já não é mais um homem. Agora é uma mulher. Agora não é mais uma ovelha. Agora é uma dracma. Dracma era uma moeda da época, equivalente a um dia de trabalhador. Eu quero que você entre comigo agora para dentro da casa. O que seria essa casa, pastor? A casa do Senhor, a igreja. E ali havia uma mulher que morava naquela casa. E a mulher perdeu, ela tinha 10 dracmas, e ela perdeu uma dracma. 10 moedas, perdeu uma moeda. Mas aquela moeda não estava dentro da casa? Sim. O que essa parábola me ensina? Pessoas que, como aquela moeda, têm valor, porque a moeda tem valor, estão na casa, mas estão perdidas. Qual que é a ilusão nossa? Eu falo por mim. Quando eu entrei na igreja, eu pensava assim, gente, a igreja não tem defeito. Nossa, a igreja, o irmão que fica na intercessão, o irmão que toca, aquele camarada que prega, gente, aquilo deve ter até asa. Eu pensava que igreja, irmãos, era perfeita. Eu achava que todo mundo na igreja era santo. Até o momento que eu entrei, até o momento que eu batizei, até o momento que eu comecei a caminhar, que eu vi que é possível estar dentro da casa e estar perdido. E vou dizer mais, eu arrisco a dizer que muitos estão na casa, mas estão perdidos. Foram salvos pelo pastor, foram encontrados, mas se encontram na igreja, dentro da casa. Primeiro, olha como que aquela dracma estava. Primeiro, ela estava na poeira, na sujeira. Gente, é triste dizer, é culto da palavra, eu tenho que falar. É muito triste saber que tem homens e mulheres de Deus aqui, mas na poeira e na sujeira. Eu já tive levitas aqui, que quando descia do altar, ia para motel com namorada. Eu já tive homens e mulheres de Deus que caminharam comigo, mas que ao saírem por essas portas, faziam pecados piores do que um ímpio. Na casa, mas sujo. Segundo, aquela moeda estava na casa, mas no escuro. Quantas pessoas na igreja? No escuro. Não tem direção. Terceiro, na casa, mas foi derrubado por alguém.
Pessoas que estão aqui, olha para mim, mas que são feridas por outras pessoas. Na casa, mas magoadas, ressentidas, sem falar com o pai, sem falar com mãe, desejo de vingança no coração, não consegue liberar perdão. Na casa, mas sem se falar com o irmão que vai morar no céu ao lado dele. Eu já tive casos aqui também, de irmão falar: pastor, eu subo no altar, mas se o fulano tiver, eu não vou. Na casa, mas ferido com alguém. Quarto, na casa, mas não sabe o valor que tem, porque aquela moeda era um ser inanimado, não tem vida, mas ela tinha valor. E olha para mim só um pouquinho. Quantas pessoas que eu conheço na igreja que não sabe o valor que tem? É só o diabo colocar um pratinho e ele cai. Gente, se você soubesse o valor que você tem, mas o seu valor não é pelas suas qualidades, não. O seu valor é alto, não é porque você é bom, não é porque você fez faculdade, não é porque você prega bem, toca bem. O seu valor não é medido a isso. O seu valor é alto porque o preço que foi pago por você foi um preço de sangue, um preço de cruz. Foi o preço que Jesus derramou. Você tem que saber o seu valor, meu amigo. Você não pode cair na primeira cilada de Satanás. Quem sabe eu estou falando para alguém que está na casa, frequenta a igreja há muito tempo, mas continua perdido, continua no escuro, continua sem ter uma direção, continua sem saber o que fazer. Agora, como que aquela mulher encontrou a moeda? Escute aqui. Essa moeda, essa mulher é uma tipologia do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus nos salvou, nós estamos aqui, mas só o Espírito Santo te convence do pecado e do erro. Como que ela o encontrou? Diz a Bíblia que a mulher pegou a vassoura e começou. Na hora que a moeda estava aqui, irmão, a bichinha tomou uma vassourada. A moeda. Achei. Sabe como que Deus trabalha conosco aqui na igreja? Com as vassouradas de Jeová. Irmão, aqui na igreja a gente toma cada vassourada, meu filho. Igreja é lugar de cura, mas é lugar onde Jeová nos passa a vassoura. Se você não tiver a fim de tomar a vassourada de Jesus, o cristianismo não é para você. Porque a partir do momento que nós entramos nessa casa, a vassourada de Jesus vai comer solta. E dá graças a Deus, porque só toma vassourada quem tem valor para Deus, só toma vassourada quem está na casa de Deus. Lá fora não tem correção, porque lá fora o pai deles é Satanás, mas aqui na igreja o nosso pai é Deus. Ele vai nos limpar, Ele vai nos purificar e Ele vai nos corrigir. Não reclama das vassouradas que Deus te dá. Eu lembro quando eu aceitei a Cristo de pouco, eu trabalhava em alto mar. Teve um congresso de carnaval, irmãos. Eu ficava 14 dias fora. E coincidiu no dia de eu viajar o congresso. Aí eu cheguei na igreja de pouco. Falei, opa, vou dar um jeito. Cheguei no dentista, um amigo meu. Falei, faz um atestado para mim aí que eu vou arrancar o dente. Aí eu não vou embarcar. O dentista, que não era cristão, fez um atestado para mim. E eu indo para a igreja, não tinha carro na época, fui com o meu pastor. Eu falei, pastor do céu, Deus é fiel. O pastor, é mesmo? Pastor, mas Deus é bom demais.
Wallace, por que você está falando isso? Pastor, eu vou participar do congresso. Mas como é que você vai participar do congresso se você vai trabalhar? Pastor, Deus é tão bom que tocou no coração do dentista. O dentista fez um atestado falso para mim, pastor. Aí na hora que eu falei isso, o pastor pisou no freio. Puf! Ele olhou para trás. Sem vergonha. Mentiroso. Você não vai para o congresso nada. Você acha que Deus vai te abençoar você fazendo uma mentirada dessa? Irmão, tomei uma vassourada de Jesus. Peguei aquele atestado, rasguei, trabalhei. Foi uma vassourada. Gostava muito de futebol. Já contei esse testemunho aqui. Faltei uma escola bíblica para jogar bola, 9 horas da manhã. Aí eu falei, Flávia, fala com o pastor que não deu para ir. Aí o meu pastor ficava na porta, igual eu fico para receber. Aí viu a Flávia chegando sozinha. Ô Flávia, cadê o Wallace? A bocuda não vigiou. Foi jogar bola. Foi jogar bola. Ai, irmãos. Quando eu cheguei à noite, mas o meu pastor me deu uma esfrega. Mas me deu uma catracada que eu morri de vergonha. Ele falou, você não tem vergonha não? Você quase perdeu sua família, quase perdeu a vida. Agora Deus te salva. Você vai jogar bola domingo de manhã, rapaz? Toma vergonha. Uma lágrima desceu aqui, Pergunta se eu faltei escola bíblica de novo. Nunca. Por essa Bíblia aqui, Uma vassourada. Mas aprendi a lição. Agora tem gente, irmão, ele não quer que Deus trabalhe na vida dele. Ele nunca aprende a lição. Ele nunca faz aquilo que Deus quer. Ele não aceita o confronto. Ele não aceita as correções do Senhor. Quem sabe você veio aqui, você sabe que está fazendo uma coisa errada, você sabe que está fazendo bobagem, você sabe que está precisando de um aperto. Deus está usando as vassouradas com você, mas você não aprende. E uma segunda coisa para eu terminar, semana que vem eu acabo essa parte aqui. Essa dracma, ela simbolizava também o compromisso que essa mulher tinha com seu marido. Naquela época não se usava aliança de dedo. A mulher, quando casada, ela usava um colar com 10 moedas. Se o marido dela chegasse e falasse assim: cadê? Está faltando uma. Sabe por que essa mulher procurou essa moeda até achar? Olha para mim e nem pisca. Porque tem valores que a gente não pode perder. Porque senão o nosso noivo, quando chegar, ele vai perguntar: cadê? Tem valores que a gente não pode perder. Deixa eu te dar um exemplo. Oração. Você não pode perder esse valor. Responda para você com sinceridade: qual foi a última vez que você orou meia hora? Como que a gente vai vencer sem oração, irmãos? Você quer ver um outro valor? Leitura da palavra. Você está lendo essa Bíblia mesmo, filho? Ou só está lendo o livro de Salmos? Que aí é moleza. Você está tendo um tempo com devocional? Você não pode perder essa dracma. Amor à casa de Deus. Você vem à igreja por quê? Porque a sua mulher pede. Você vem à igreja por quê? Porque você está escalado aqui. Você vem à igreja por quê? Eu não quero perder o amor à casa de Deus. Eu não quero perder essa dracma. Mundanismo. Hoje em dia é normal. Escutar uma musiquinha secular é normal.
falar uns palavrões, é normal. Eu te provo que não é normal. Lembra quando você aceitou Jesus de pouco? Você falava palavrão? Não. Você escutava música secular? Não. É que a gente vai perdendo os valores. Eu sempre oro, Senhor, por favor, me dá discernimento. Eu não quero me tornar um cristão normal. Eu não quero me tornar um cristão como todo mundo. Quem sabe nessa noite, para a gente orar, você perdeu um valor espiritual. Já pensou quando o noivo voltar? Ele vai dizer: eu te dei 10 dracmas. Cadê? Mateus 25. Um homem recebeu talentos. Teve um que recebeu só um e enterrou. Sabe por que o Senhor ficou bravo com ele? É porque ele enterrou. Querido, você vai enterrar aquilo que Deus te deu. Nós vamos nos apresentar diante de Deus. Ele vai perguntar: cadê o talento que eu te dei? Cadê a dracma? Ah, Senhor, o mundo estava corrido. Ah, eu tive 10 filhos, eu tive que trabalhar. Vou falar uma coisa seríssima, a gente orar. O noivo não vai aceitar desculpa. E hoje eu te convido a você olhar para dentro da sua vida e ver qual o valor que você perdeu, qual dracma que você deixou cair. Eu quero chamar o louvor aqui. Nós vamos cantar uma canção e nós vamos falar com Deus: Senhor, eu não quero ficar perdido dentro da casa. O Senhor me arrancou lá do mundo. Eu era aquela ovelha perdida. O Senhor me trouxe para cá. Pode me dar umas vassouradas, Senhor. Pode me achar. Sabe o que é lindo no Evangelho, irmãos? A graça do Evangelho. Quem vai chegar no céu não é aquele que nunca errou, não é aquele que nunca caiu, não é aquele que nunca fracassou, mas é aquele que quando caiu, se levantou. Aquele que quando errou, confessou e abandonou. E hoje, nessa noite, a gente vai fazer como essa mulher: acender a candeia, que é a palavra, varrer a casa e ver onde eu errei. Enquanto eu estudava essa palavra cedo, relembrando, Deus me deu umas vassouradas, filho. Tem valores também que eu perdi. Repito, não estou dizendo de pecado não. Tem coisas que o Senhor pediu para a gente fazer e a gente parou. Tem gente aqui que entregou o ministério. Tem gente aqui que acomodou com essa quarentena. Hoje é noite de concerto. Nós vamos cantar um louvor e no seu lugar, em pé, ajoelhado, do jeito que você achar melhor, você vai fazer 2 orações. Primeiro: Senhor, pode me dar vassourada, trata comigo. E segundo, mostra a dracma que eu perdi. Eu quero encontrar, eu preciso achar, porque o Senhor não vai deixar a gente perdido na casa. Ele vai nos encontrar. Vamos ficar de pé? Vamos cantar um louvor? Só você e Deus. Esquece quem está do seu lado. Comece a adorar o nome do Senhor. Comece a falar com Deus. Pode chorar, pode se derramar. Tu tem sido tão bom pra mim. Vai falando com Deus, meu amigo. Antes de eu respirar, fala: Senhor, eu não quero ficar perdido na sua casa. Eu não quero ficar perdido na igreja. Eu não, Senhor.
Tu tens sido tão bom. Eu quero estar na tua casa, mas eu quero ser encontrado por ti. Oh, impressionante. Ele não te encontrou lá por acaso, querido. Ousado amor. Ele te trouxe para a casa dele, para você ser Que transformado. deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo. Esquece quem está do seu lado aí, esquece. Mesmo assim Se Deus está falando com você, porque Ele tem plano na sua vida. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Pode falar com Deus. Daqui a pouquinho eu vou orar por você. Vai apresentando a sua vida diante de Deus. Fala: Senhor, eu preciso consertar, eu preciso melhorar. Eu não quero perder, Senhor, nenhum valor, nenhuma dracma. Eu quero continuar na tua presença, Senhor. Inimigo eu me ajuda, Deus. Teu amor lutou. Me ajuda, Espírito Santo. Fala com Deus aí. Tu tens sido tão bom. Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos sustentado, Ele tem tomado conta de nós. Eu não tinha valor. Nós não tínhamos valor, filho. Você não pode perder esse valor. Se quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Tem pessoas ajoelhadas aí. Tu tens sido tão bom. Eu não quero ficar perdido na casa. Não, eu quero ser encontrado pelo Senhor. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Fale com Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Tu és poderoso, Senhor. Vamos orar. Vamos orar. Põe a mão no coração, vamos falar com Deus. Fica do jeito que você estiver. Quem está ajoelhado pode ficar. Os instrumentos bem baixinho. Senhor, nós somos como aquela ovelha, sem valor, desprezível, perdido. Mas o Senhor foi atrás de nós. Não porque o Senhor precisava de nós, mas o Senhor se compadeceu. Ah, se não fosse o teu amor. Tem gente aqui que nem vivo estaria. Tem casamentos aqui que nem de pé estaria vivo por causa do Senhor. O Senhor não desistiu de nós. Nos procurou até encontrar, teve paciência. Nos carregou nos ombros e nos trouxe para a tua casa. Ah, Senhor, nos faltam palavras para agradecer tudo que o Senhor fez. Mas agora dentro da casa, Deus, eu não quero ser como aquela moeda que estava perdida, no escuro, não sabia o valor que possuía, foi derrubada por alguém, e essa mulher é o Espírito Santo de Deus que vai nos achar, que vai nos limpar. Senhor, eu sei que tem gente aqui desse jeito, ferida, magoada, perdido, quem sabe até no meio da sujeira. Usa a tua vassoura, Senhor. Pode nos limpar, pode nos bater, mas é assim que a gente é transformado, Senhor. E como aquela mulher, tem valores que eu não posso perder. Simboliza a minha aliança que eu tenho contigo. Se eu perder um valor, vai fazer falta diante do Senhor. Pai, eu não quero perder o valor da oração, da comunhão. Eu não quero servir ao mundo, mas eu quero servir ao Senhor.
Na igreja, o vitorioso não é aquele que nunca erra, mas é aquele que se levanta a cada queda. Espírito Santo de Deus, que essa palavra nos transforme, em nome de Jesus. Só o refrão, toda a igreja cantando para encerrar agora o culto. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Cante com a gente. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. Mais uma vez, para encerrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Isso, vamos orar, vamos terminar. Vamos orar para encerrar o culto. Semana que vem eu concluo essa palavra, tá? Eu vou falar mais 2 tópicos aqui em cima dessa parábola, que tem hora que o Senhor permite. Escute aqui. A dracma foi perdida, mas a casa foi arrumada. Tem hora que Deus permite algumas coisas caírem, só para a nossa vida dar uma arrumada. Semana que vem eu concluo essa palavra e falo do filho pródigo também, tá? Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez, pelos louvores, pelas orações, pela palavra, por tudo que o Senhor fez aqui. Que essa mensagem, ó Deus, do mesmo jeito que o Senhor falou comigo enquanto eu estudava ela, do mesmo jeito que o Senhor me corrigiu, do mesmo jeito que o Senhor me confrontou, fale com aquelas pessoas que vieram aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Nós não queremos estar perdidos na casa de maneira nenhuma. Nos encontre, passa a Tua vassoura em nós, Pai. Leva-nos em paz debaixo da Tua mão de poder. É a oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus, amém. Vá em paz, Deus te abençoe, e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Vá com Deus. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas